Allahi wa barakatuh, caro telespectador, e portanto pedimos as nossas sinceras desculpas pelo ligeiro atraso, mas dizer assim que esta é a nossa companhia, já estamos no ar para mais uma edição do seu nosso programa Islam em Foco. Hoje, quarta-feira, portanto, estaremos na companhia do nosso eminente Sheikh Amabo Lido Fajbe. E sem mais longa, inshallah, recordar assim que vamos falar, portanto, da revolta à luz do Islam. A Tharul Fitan, portanto, é para acompanhar aqui na íntegra e na explicação do nosso eminente Sheikh Amabo Lido Fajbe. Vamos falar da revolta à luz do Islã, como você pode se revoltar, portanto, com o seu patrão, como você pode se revoltar perante o governo, se permite ou não, como você pode se revoltar perante o seu lar que não vai em boas condições. Então, poderá acompanhar aquilo que fala ou recomenda o Islã, se é permissível ou não a pessoa revoltar-se para, portanto, quer dizer, reivindicar aquilo que lhe faz parte ou não. Então, mais uma vez, não saia daí, fique ligado, acompanhe-nos já tem também, e como dissemos, vamos falar da revolta à luz do Islã e na companhia do nosso eminente Sheikh Amamo Lido Faz. Vai ser mais longa, vou saudar o meu eminente Sheikh. Sheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Como barakatuh. está, Sheikh? Alhamdulillah, nasci para o Sheikh. Está tudo bem, alhamdulillah. Os trabalhos, Sheikh? Então, andar, pedimos a Allah que conceda-nos o Amém. bem e a aceitação. Amém, amém. Inshallah, alhamdulillah, nasci para o Sheikh. Está tudo bem, alhamdulillah. Agradeço, alhamdulillah. Inshallah. Exato. Aí está, mais uma vez, caro telespectador, portanto, já estamos em simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Fique ligado e acompanhe-nos já tem também. E você que está ligado através da nossa página oficial do Facebook, é muito oportuno para nos acompanhar. Siga-nos e deixe o seu comentário, a sua contribuição, iremos direcionar ao nosso Sheikh. Sem mais longa, acompanhe o espaço de exortação. O tema em destaque será, portanto, a revolta à luz do Islã. Sheikh, tafadhal. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. E ouvinte da Rádio Hack, o tema é que foi falado, a revolta à luz Do Islã. o Islã se permite as revoltas, quando é que pode ser, quando não pode ser. Isto é, efeitos que traz as revoltas, ou a revolta. Efeitos. Sabendo, aprendendo, conhecendo os efeitos da revolta, a pessoa fica preparado de afastar-se de tudo o que acha não correto neste dunya. Sabe como poder se afastar. Se conhecer os efeitos, a pessoa vai se afastando de todo o mal que aparece. Porque vê uma versão onde os ulama dizem كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Como que será possível alguém afastar-se uma coisa que não sabe? Se é mal ou bem, como é que irá se afastar? Então, aprender, conhecer os efeitos da revolta vai ajudar o homem em se afastar em problemas que há de criar após da sua... Ou no futuro. Ou no futuro, realmente. Nós vamos dar um exemplo, vamos mencionar um exemplo que aconteceu nos tempos anteriores, né? Exato, fazendo uma comparação. É verdade. Houve um momento em que havia a liderança, que é no tempo de Imam Ahmad, rahmatullah alayhi. Amém. Ele estava liderado com um governo que era muçulmano, mas do madhab al-Khawarij, aqueles que tinham ideia que o Corão foi criado, uma coisa criada. Esse assunto é crime, é perigoso. É perigoso. É verdade. Enquanto a realidade com provas que nos diz o Corão munazzal. O Corão foi revelado. Revelado. O Corão foi revelado. Mas aquele governo defendia que não. O Corão é criado. É criado. Trazia provas do Corão. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, tudo nós criamos, tudo. Ele teve bases assim, só que de um sentido não a percepção dos Sahaba. Exato. Então, os ulama, naquela altura, naquela fase, revoltaram.
acharam que isso não podia acontecer porque tinham prova. Allah subhanahu wa ta'ala explicou que o Corão é munazzal, o munazzal min al-Qur'an, ma huwa shifaa. Com toda razão tinha, mas depois essa revolta, eles tinham que meditar quais seriam os efeitos desta revolta. Quer dizer, se haveria efeitos positivos ou negativos. Ou negativo. Eles saíram, alguns homens do Bagdade, foram Bagdade ter com o imam, é Iraque, Iraque, Sheikh. sim, senhor. Exato. Foram ter com o imam Ahmad, rahmatullah alayhi. Amém. Disseram, ya imamana, eles conheceram que ele é quadro, é sheikh, alim. Álimo. O que é que você nos diz acerca dos dizeres do nosso governo? O imam disse, então, o que vocês querem nesse momento? Disse, nós não estamos a favor. Nós estamos a favor com isso, nós queríamos ouvir a sua opinião. E qual foi esse Sheikh, grupo que saiu e foi ao encontro de Imam Ahmad? Muçulmanos. Muçulmanos. Sim, muçulmanos verdadeiros. Quer dizer, quando ouviram aquilo através Sim. do governo, eles Sim. se preocuparam. Ficaram Vamos preocupados. pesquisar, vamos investigar para ter mais bases, mais detalhes. Exato. Então, Imam Ahmad disse para eles, عليكم بالنقرة بقلوبكم ولا تخلو يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. Essas foram palavras de Imam Ahmad. Quer dizer, Imam Ahmad. Imam Ahmad disse para eles, deve estranhar esse assunto realmente. É verdade que o Corão não foi criado. Criado, mas sim. O Corão foi revelado. Revelado. Mas este assunto, o resultado, se vocês mostrarem a renitência ou se mostrarem a A revolta. vai cheirar mar, vão morrer vocês, vão derramar sangue de muçulmanos. Ele diz, vocês devem estranhar isso com vossos corações. Não amostram, não saem, não ficam contra o governo. Quem está a dizer, Imam Ahmad. Nem provoca, não venha provocar, derramar o vosso sangue, nem o sangue de quê? De muçulmanos. Os homens não ficaram satisfeitos. O Imam Ahmad, dali já já começou a haver efeitos. Primeiro, desvalorizar as palavras dos álimos, aqui já desobedeceu. Exato. Não tem nada. Esse não é nada, esse está contrário. Foram ter com o irmão de Imam Ahmad. Convenceram, mas logo o pai do irmão de Imam Ahmad aconselhou, o filho diz, não vai com eles, não adira a ideia deles, porque o que diz Imam Ahmad não pode nos acontecer senão o mal, aquilo que ele proibiu. Eles não quiseram dar aval, disseram que Allah já disse que o Corão foi revelado e eles ficaram contra o governo. O resultado, meu irmão muçulmano, foi de serem mortos aqueles um por um, outros foram entrar na cadeia, outros fugiram do país, nem o bem criaram, e pioraram com a situação. Quer dizer, queria dar. O que é que nós aproveitamos nesta passagem? Exato. É para qualquer homem, primeiro, saber quais são os efeitos negativos vindouros. A revolta. Esse não é só no governo, mesmo no lar, esposa com seu esposo. Há momentos que alguns maridos também têm dado um comportamento não agradável. Há momentos que é recomendável a esposa ponderar, saber como preservar o lar. Se eu posso me revoltar dessa maneira, se vou manter, vou interditar alguma coisa, manter como o lar ou não. É preciso meditar esse assunto e tem que isso acontecer em todos os lugares, mesmo nas instituições. Geralmente, Allah nos examina em ter patrões maus, patrões que nem pagam a tempo aos trabalhadores, nem pagam também, às vezes, com toda a razão, o trabalhador deve saber qual será o efeito de a gente fazermos a revolta, o que é que vai acontecer no futuro após desta revolta. Exato. Subhanallah. Como é que morreram? Ninguém ficou.
todos morreram que conheciam a verdade. A O verdade. Qur'an foi revelado. Porque se eles tivessem uma parte escondida, como os outros, Imam Ahmad manteve, ele estranhou, mas manteve, apesar de foi sofreu, defendeu de uma maneira até que veio se conhecerem. O Qur'an é munazzal, é revelado, não é criado. Mas se também ele se metesse lá, já teriam morrido toda a gente e estaria aqui no mundo as pessoas já saberem que o Qur'an é uma coisa que foi criada. É preciso gente ponderar muito. E as revoltas, temos que saber quais são os resultados e os efeitos que vai dar a revolta. Isso também não aconteceu no Sahaba Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. A mensagem está no Kitab al-Mufrad, Al-Adab al-Mufrad. Ele disse, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, لا تكونوا عجلا مذايعا بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا أو مكلحا أو أمورا متماحلة ردحا. São palavras que o resumo disso disse, não deve ser rápidos em resolver as questões. Logo que ouvir, ou ouviu uma palavra de um álimo que falou, às vezes falhou, logo você começa a anunciar, a aumentar fitnas. Está a ver aquele álimo? Primeiro ter ponderação, aproximar o álimo, conversar com ele, explicar. Então, ali, radiallahu anhu, ele veio aconselhar aqui três coisas. Quando existe o fitna, quando aparece o fitna, o Ali colocou-nos, deu-nos um ensinamento para que a gente mantenha firmes, para haver a felicidade. Primeiro, ele disse, La takunu ujulan mudaya'an budran. Este está a proibir a resolver as coisas rapidamente. Logo que ouviu uma coisa, aconteceu, logo quer fazer com pressa, revoltar-se de imediato. Antes, primeiro, meditar qual será o resultado, os prejuízos. O prejuízo desta retaliação ou revolta. Não pode ser rápido. ينبغي على الإنسان أن يتأنى. O homem deve primeiro manter calmo, meditar, estudar qual é, se eu ouvir, corrigir, o que há de ser o resultado, o que vai acontecer no fim. Não vai derramar muito sangue, não vamos estragar o ambiente sossegado. Primeiro manter isso. Então, Ali ibn Abi Talib diz, quando haver o fitna, tentações, é preciso que primeiro não seja rápido em fazer o quê? Retaliar-se, deve fazer um estudo. Segundo, ele aconselhou, disse, não pode estar logo que ouvir uma coisa, começa expandir a divulgar. Está a ver aquele governo ali, fez isso, vocês estão vendo? Subhanallah, esse não é o Islã que manda. Eu não sei como é que é acusado o Islã, como é uma religião de quê? De terrorista. O Islã que ensina não é isso. É condenar o muçulmano ouvir algo de falha, estar a publicar na sociedade, tentar mudar a mente das pessoas para trazer o mal, a saber que nós não vamos conseguir trazer o benefício. Então, o Ali disse, não seja rápido em anunciar tudo aquilo que você ouvir, tirar os segredos ou as falhas das pessoas, deve ser meditado. E o terceiro conselho, ele disse, o Nabi tomou atenção e explicou, disse, vão existir sempre fitna, tentações, problemas, vão existindo e irá existir e existe. Então o Nabi tomou atenção e disse, quando existe fitna, não pode você envolver-se ou ser a pessoa que está a reaviver as falhas, o fitna. O Nabi disse, satakunu fitanu, al-qa'idu fiha khayrun min al-mashi, wal-mashi khayrun min as-sa'i. O Nabi disse, existirá tentações, problemas, revoltas durante a vida. O melhor dentre as pessoas é aquela pessoa quando sai revoltas, quando sai
seduções, sai problema, ele pondera, se senta, não tenta alimentar para haver problemas na sociedade. O homem sempre que fica longe dessas tentações, ele não se preocupa com essas tentações, esse homem é melhor do que aquele que se mete nas confusões para expandir o fitna na sociedade. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ta'awwadhu billahi min al-fitan, ma dhahara minha wa ma batana." Peça o refúgio no Allah dessas revoltas, dessas fitnas visíveis e escondidos. Peçam refúgio para Allah. E os sahabas loucos, quando viram Nabi sallallahu alaihi wasallam, diziam: "Na'udhu billahi min al-fitani, ma dhahara minha wa ma batana." Fitna, peça-se refúgio no Allah subhanahu wa ta'ala. E pede-se a Allah subhanahu wa ta'ala que afaste os muçulmanos nessas tentações. E Allah defende os muçulmanos nos perigos dessas tentações que estão a surgir. E sempre procura os duas que Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, conforme Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ata'awadhu billahi min mudillati al-fitani." Este é assunto recomendável para o muçulmano, onde haver essas tentações, essas revoltas na sociedade. A gente tem que refugiar para Allah subhanahu wa ta'ala, não é gente aumentar ou duplicarmos para que a gente viva mal. Na verdade, o que nos importa neste momento é conhecermos os efeitos, os resultados que traz as revoltas. Primeiro, desvia as pessoas, os muçulmanos, na adoração de Allah. Este é o resultado mau. Onde existem revoltas, problemas, as pessoas não têm tempo de adorar. O que quer dizer, não há tranquilidade e adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, desvia as pessoas. Por causa de que as pessoas não têm tempo como adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Eles nem fazerem recordar Allah, torna a vida deles, os dias, tanto preocupados, só dizendo: ouviste, falaram isso, falaram aquilo. A vida dele todo não tem como alguém ter tempo de ler o Corão, de rezar, sempre só está a procurar acender lume e que a sociedade viva mal. A Nabi sallallahu alaihi wasallam adorar Allah na hora de que desses problemas de guerra, de fitna, tem mais recompensa. Quando existem problemas, pessoas que tentam revoltar hoje em dia, apanham jovens, a vida deles é de tirar defeitos, desânimos, mesmo aqueles grandes ânimos. Aquele ânimo falou isso, está vendo, escreveu isso no livro. Mas você tem tempo de ler, tem tempo de rezar, ou investigar. De investigar, ou só a sua preocupação é de tirar o quê? Defeitos dos ânimos. Mostrar às pessoas que aqueles não sabem nada, aqueles são cáfires, está a ver, aqueles não usam hijab, aqueles não são pessoas para seguir. Esse já é fitna. O que está acontecendo hoje em dia, e esta situação não é só hoje, está a vir há muito tempo. As pessoas são desviadas da adoração e lhes preocupa tirar defeito das pessoas, falar mal de pessoas, falar mal dos ânimos, haver muita coisa. Por isso os ulama disseram, ou o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna sa'ida liman junniba al-fitan." O feliz é aquele que foi afastado de quê? De alimentar as revoltas, as tentações. Inna sa'ida liman junniba al-fitan. O Nabi sallallahu alaihi wasallam tornou 3 vezes a repetir esta palavra: Inna sa'ida liman junniba al-fitan. O feliz, o tranquilo, o bem-vindo é aquele que se afasta quando existem das tentações. As tentações. Esse é o caso do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E esse é um dos efeitos. Desvia as pessoas em adorar Allah. Ninguém vai ter tempo a adorar Allah, só a vida falar de maldade. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Badiru bil a'mali fitana, ka qita'il layl al-mudlim." Nabi sallallahu alaihi wasallam está a exortar as pessoas que apressam, ocupam-se em praticar boas ações. O homem tem que sempre gastar o seu tempo
em rezar, em dar zadaqah, em criar, escrever ilmo, não estar sempre a falar mal das pessoas, a exortar as crianças pequeninas para perder respeito dos mais velhos, os quadros, enfim, isso não é ser muçulmano, não é a recomendação do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. As pessoas que ficam sempre nessa, já são castigados dessa maneira, não têm tempo de, sinceramente, de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o primeiro efeito que existe, desvia as pessoas, o muçulmano, em ter maneira de adorar Allah. Apanha ele, não tem tempo para rezar, não tem tempo para fazer sadaqah ou escrever um ilmo, está só a andar casa a casa, lugar a lugar, a dizer: ouviste fulano, ouviste fulano, ouviste aquilo, sabe que aconteceu isso, o fulano está a ver como é ele falou naquele dia assim. Então, e vira a mente das pessoas, dos muçulmanos, já começa a perder respeito os líderes, os que estão mais. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, صرف الناس عن العلم والعلماء. Desvia as pessoas em aprender o dine. Sim, o fita desvia as pessoas em aprender o dine. Não aprende, não tem tempo de quê? De aprender o dine. Porque desvaloriza os ânimos. Não tem tempo de ir sentar. Cada ânimo já tirou defeito. Ele não merece. Então, ele não tem espaço de sentar com os ânimos, porque os ânimos não têm qualidade em frente deles, eles não é que são mais melhores, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Laisa min ummati man lam yarham saghirana wa yuqqiru kabirana wa ya'rifu lima'alimina haqqahu." Nabi alayhi salam já disse que não é do meu é uma pessoa que não tem pena com as crianças, uma pessoa que não dá o valor aos maiores de idade, que não dá qualidades aos álimos que Allah subhanahu wa ta'ala deu qualidade, porque o ilmo é a luz de Allah, ele não dá a qualquer indivíduo. Quem foi dado ilmo é porque Allah valorizou, e Allah já disse: "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama", "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama", de maneira que quando as pessoas estão nos fitanes, nas revoltas, eles não têm tempo de estudarem, não têm tempo de dar o direito aos ulama, que Allah subhanahu wa ta'ala deu o direito. Também, portanto, os efeitos que traz o fitan, um dos efeitos podemos dizer o quê? Diminui a qualidade da pessoa. Qualquer pessoa que se mete no fitna, ele não tem valor. Não tem valor, sim, senhor. Porque no fim, quando aqueles que foram mortos, aqueles que fugiram e aqueles que ficaram, salvaram de serem mortos, eles revoltam mais tarde. Voltam da ideia e começam a explicar os que ficaram, mostrar que eu estive errado, fulano estava errado. Então, já não há valor a essa pessoa, é conhecida que é uma pessoa não de qualidade, não de conhecimento, porque se tivesse conhecimento não iria ajudar esses fitnas. Também, um dos efeitos, ele fica baralhado. As coisas não percebe qual é o haqq, qual é o batila. Este é um dos efeitos que traz as revoltas. Al-umur tastabi'u fiha ala nas, e atrapalha as pessoas, ficam sem perceber qual é a verdade, não conseguem conhecer a verdade, a não verdade. Começa a sair alguém, matar o outro, sem saber por que está a matar, nem aquele que é morto não percebe por que está sendo
morto. É uma situação que por aí está a aparecer. O mundo vive atrapalhado sem perceber a verdade, sem perceber a falsidade. Existe o mundo mal. Inna al-fitna la tajiu hina tajiu litahdi an-nas. O fitna, quando aparece, não vem para conduzir as pessoas, dar às pessoas o certo. ولكن لتقارع المؤمن على دينه. O objetivo de fitna é de tirar o crente na sua religião. Ele desviar da verdade. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Quem ouvir de Dajjal, que já chegou, o Nabi sallallahu alaihi wasallam para estar longe, porque o Dajjal é a fitna maior. Mas nós queremos ver de perto, queremos ver e assistir. E queremos entrar no meio de confusão para ver. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Tem que estar muito longe, distante. Não pode aproximar. O Nabi proibiu aproximar o Dajjal, como também proibiu aproximar as revoltas que andam na sociedade, no país. Porque o efeito de Dajjal, o efeito dessas revoltas é malidade. Nunca traz a felicidade. Ele disse: "Wallahi, inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahtasibu annahu mu'minun, fayatba'uhu mimma yab'ath bihi min ash-shubahat." Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "O homem há de vir naquilo que eu sou mu'min, sou verdadeiro, eu vou ter coisa do Dajjal, mas o que vai apanhar no Dajjal, vai apanhar uma coisa que vai lhe desviar em seguir o próprio Dajjal." Então é preciso afastar-se muito de todo fitna, de toda revolta, de todos os problemas, você não se meter, porque a consequência disso, o efeito disso é você cair no erro, ou morreres, ou passares na cadeia toda a sua vida, ou fazer o quê? Fugir do país. Do país, exato. Da zona onde você estiver, porque você não tem nenhuma força. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man qatala tahta rayatin ammiya yaghdabu lil-asaba aw yad'u ila asaba aw yansuru asaba faqatilatuhu jahiliya." A pessoa que se mete na confusão para defender os caprichos dele, se ele morrer, vai morrer como um ignorante. Tá bom, que acha que tenha razão, mas quando é que a gente pode ter a revolta? É preciso fazer meditação, perceber quais são os resultados que vai dar desta revolta. É o que está acontecendo muitas vezes, muitos irmãos muçulmanos. Hoje em dia, alguém ouve ayates traduzido não o certo, logo a saber que este aqui é fitna. O Islã nunca nos admite matar ninguém. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando mandasse uma tropa para a batalha, aconselhava o comandante: não mata criança, não corta sombras, não mata velho, não mata senhora, senão uma senhora que se mete na guerra. Eu não sei se a guerra que existe hoje, dizem que é do Islã, se está a prever esse assunto, está a tomar cuidado. Porque não chega a perceber que não podemos entrar, esse é um fitna, são revoltas que não vai trazer, no fim, a consequência nociva, que vai matar muitos muçulmanos, que vai muita gente, que vai destruir a vida. E o Islã está a preservar a vida do homem. O Islã é a religião que defende, que proíbe malidades, matanças, terrorismo. É o Islã. Então, é que o Islã realmente recomenda a pessoa meditar antes de se revoltar, saber os efeitos que traz as revoltas, como também Nabi sallallahu alaihi wasallam disse. No caso, nós formos a ver a situação, o fitna que saiu no tempo de Ali ibn Abi Talib, com Muawiyah, houve guerra muito grande, onde derramou muito sangue e tudo. Há uma parte onde pode-se compreender, o Ali ibn Abi Talib foi perceber que as pessoas estão a revoltar
do seu mandado. E o Islã não recomenda ninguém. O Islã diz temos que cumprir, seguir. Quando ser escolhido um líder, nós consideramos aquele líder. Mas o Ali radiallahu anhu sabia muito bem que aconteceu, o fitna que aconteceu, morreu o Uthman radiallahu anhu, um dia vai ter que resolver, procurar a causa. Só que nos primeiros momentos o Ali não tinha bases, não é bases, não tinha poder, não tinha força no momento, na zona de Medina, naquela altura os inimigos estavam lá, então não tinha que ser rápido em procurar as pessoas que mataram. Queria tranquilizar, a governação estar bem para procurar. E também a outra parte diz que não, tinham razão. Allah subhanahu wa ta'ala disse, quando que alguém ser aquele que for ser morto, seu familiar, tem direito de procurar a sanção quem matou, mas eles acharam que o Ali não queria. Então houve este fitna que muita gente faleceram, mas alguns meditaram, não se meteram neste fitna, isolaram-se e houve uma vitória. Dentre os efeitos, caros irmãos, de revoltas, aparece a fraqueza na irmandade. Corta laço dos irmãos, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, e Allah subhanahu wa ta'ala diz, innamal mu'minuna ikhwa. Mas quando existem essas revoltas, esses fitanes, o que acontece, há separação de irmandade, traz a sociedade separada, a irmandade não existe, o dini fica separado, aparece inimizade, problemas, para com irmãos muçulmanos. Por isso que veio na informação de Nabi sallallahu alaihi wasallam, algumas palavras dele que está colocado no Sahihaini, Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, no hadith Hudhaifa bin Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Não, o hadith, o Hudhaifa bin Yaman é que disse, estava informado que as pessoas sempre perguntavam ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é o Hudhaifa que está a dizer isso. E ele disse, eu perguntava ao Nabi sallallahu alaihi wasallam do mal, makhafatan an yudrikani. Eu tive medo que eu pudesse cair no mal. Não pode dizer que por que o Sheikh está a falar efeitos de quê? De fitna, de revoltas. É para quando conhecer, você vai se afastar. Não vai cair nessas fitnas. Hudhaifa bin Yaman dizia, kana sahaba yasaluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair. Cada perguntava ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, quer saber o wudu, quer fazer o jejum, quer fazer o salat, como é que se faz. Mas eu estava atento em perguntar ao Nabi sallallahu alaihi wasallam an shar, o mal. Por que o Hudhaifa diz isso? Makhafatan an yudrikani, para que eu não venha cair nessas malidades. Makhafatan an yudrikani. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. Nós estávamos na vida de ignorância, estávamos na maldade, cada comia a carne do outro, de dia matava. Então apareceu este bem, que é o Islã. فهل بعد هذا الخير من شر? Será que aparecerá mal, mas depois desse bem, que é o Islã? Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, vai aparecer. فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير? Será que depois de aparecer esse mal que está a aparecer o bem? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse não. وفيه دخن, وفيه الدخن. Aqui veio outra narração também, أنه قال بقية, diz o que chama على أقذاء وهدنا. Essas são as palavras que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, o Mu'adh bin Hudhaifa bin Yamani disse assim, لا ترجعوا قلوب أقوام على الذي كانت عليه. Essa mensagem toda nós queríamos apanhar quando diz o Sheikh, أن الفتنة عندما تتأجج, o fitna quando aparece, acelera, muda os corações das pessoas. Os corações até corta o laço de familiaridade, irmandade não existe. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum.
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترحمون. Os mu'minunas são irmãos. Caso existir alguma coisa, tendência de fitna, deve haver uma reconciliação. Deve haver, tem que acabar, tentar lutar, acabar estes assuntos que está a trazer o fitna na sociedade do irmão. Teme Allah, talvez que vocês terão a misericórdia de quem? De Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alayhi Alayhi salatu wassalam. ele disse: Kuno ibadallahi ikhwana. Ikhwana. Sejam servos de Allah, irmãos. Você não pode se separar com seu irmão. Não pode admitir os fitnas que existem. Você tem que combater, criar a humanidade que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos recomenda. Al-Muslim akhu al-Muslim. La yakhudhuluhu wa la yadhlimuhu wa la yahqiruhu. O muçulmano é irmão do outro. O muçulmano não lhe trai, não lhe injustiça, não lhe despreza. A taqwa hahuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam. O temor está aqui. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. É suficiente alguém ter maldade, praticar mal, só por ter desprezado o seu irmão muçulmano. Fazendo a comparação, portanto, o tema que estamos a falar de revolta à luz do Islã, quer dizer, a renitência, como é que podemos, portanto, nos revoltar com base aquilo que defende e nos recomenda o Islã. Aquilo que está a acontecer na província, agora, nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, existe um grupo que diz que nós estamos a combater Lillah, quer dizer, fi sabilillah. Aqui, o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu. Temos que preservar, conservar, quer dizer, a vida do ser humano. Não podemos, quer dizer, espalhar sangue sem justa causa. Mas aqui, aquilo que se verifica lá, encontra esse grupo até a matar o próprio muçulmano. Encontra esse grupo até a matar mulheres, crianças, velhos, inocentes. Aquilo que recomenda o Islã para preservar, e portanto, esta camada social, não é? Será que estão, portanto, a defender o Islã? De verdade. Ou são caprichos desse grupo? Não deve ser defesa do Islã. São interesses pessoais. Interesses pessoais. É verdade. Não tem nada a ver com o Islã. Não tem nada a ver com o Islã. Mas é como alguém, um catuno, um sujo, pegar naqueles vestuários de muçulmano, usar o confio e ir matar pessoas. E não só, como deu esse exemplo, né? Você encontra, o Islã é sunnah, deixar barbas. Temos que conservar as barbas. Sim. Você encontra deixa barbas, mas está aí nas bebedeiras. Sim, aqueles só é para denegrir a imagem dos muçulmanos. Sinceramente, eles sabem muito bem que o muçulmano foi conhecido e a regra do Islã é a bondade, é a paz. Então, os catunos, de manhã, quando vão roubar, usam malaia. Quando cruza com alguém, não assusta que é muçulmano. Mas no fim dele vai fazer maldade. O Islã, eu também, só confirmar, eu quando estive a estudar, estive em Meca, numa das tentas de Numina. Exato. Estava ao meu lado um americano. Esse americano, em conversa, disse: reparou os muçulmanos, porque ali no Hajj, via aquele muçulmano empurrar o outro, discutir com o outro, até o outro não usar bem a roupa. Ele disse: se eu conhecesse o Islã através do muçulmano, eu não seria muçulmano. Não seria muçulmano. Eu não entraria no Islã. A justificação foi através do muçulmano. Deixa a pessoa. Sim, o bem que eu conheci o Islã através da escritura. Masha Allah. Sim, o comportamento de pessoas por natureza levam capa do Islã e começa a denegrir. Por isso, quando existem essas revoltas, essas fitnas, esse é um dos efeitos, é que aparecem matanças. Aparece matança. Derramar o sangue. Sem justa causa. Sem justa causa. Ibn Umar radiallahu anhu disse: Fil fitnati la tarawna al-qatla shay'an. Quando existem essas revoltas, a matança pensam que é consumo, uma coisa permitida. É uma coisa normal. Uma coisa normal, não acha como uma coisa perigosa, que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Como aquele que vai parar, pegar uma criança, degolar, esfaquear mulheres de qualquer maneira. Militar aquela pessoa, né? É uma pessoa simples que nem conhece o que está a acontecer, deve dizer, matar, dizer Allahu Akbar.
Isso não é possível. Isso não é o Islã. Sim. Nabi alayhi salam Alayhi salatu wassalam. as pessoas enterramarem o Sangue. sangue e roubarem, poderar a riqueza dos outros e estar a falar mal dessas pessoas. O Nabi alayhi salam Alayhi salatu foi wassalam. muito exigente nessa parte. Até um dos homens escreveu, fez uma carta para o Ibn Umar Radiallahu anhu. disse, escreva para mim ou ensina-me. Ele escreveu, disse, inna al-ilma kathiru, a sabedoria é vasta. Basta. Ya ibn akhi, irmão o filho do meu irmão. Walakin in istata'ta, se você conseguir an talqi Allah khafif al-dhahr, você morrer, encontrar-se Allah, você com a sua khafif al-dhahr, é a coluna, né? Exato. Porque quando mata as vozes inclinas, né? Exato. Você morrer enquanto está limpo o seu dhahr, sem molhar o sangue de muçulmanos. Quer dizer, você morrer enquanto não matou ninguém. Ninguém. Com khamis al-batin, com a barriga enterrou, senão halal. Porque muita gente hoje enche barriga de haram. De haram. Mata pessoas, leva, começa a Subhanallah. comer. Ele disse, Ibn Omar disse, olha, a sabedoria é baixa. Só queria dizer, o importante para si é você morrer enquanto não matou ninguém. É você morrer com a barriga limpa. Não pode existir na sua barriga uma coisa De haram. de haram. É morrer enquanto a sua língua não falou mal de ninguém. Tamutu a kaf al-lisani an madha an a'radihim. Agora nós contrariamos esses dizeres, subhanallah. Falamos mal, denegrimos imagem de pessoas, até próprios nossos ânimos. Sim, uma sentada uma hora inteira, 2 Subhanallah. horas, só a falar mal. dos ânimos. As pessoas matar. Disse Ibn Umar ainda, disse, você tem que morrer enquanto está com um grupo de muçulmanos. Se você conseguir isso, você vai ter vitória. Eu repito dizer o que Ibn Umar Radiallahu anhu. ele disse, in istata'ta an talqi Allah khafif al-dhahr min dima'i al-muslimin. Se você conseguir morrer enquanto você não derramou sangue de muçulmanos, diretamente ou indiretamente, é um que está a dizer, khamis al-batin min amwalihim, com a barriga vazia, que não tem, você não colocou lá a riqueza de muçulmanos que você andou a roubar, né, das pessoas. Kaf al-lisan an a'radihim, longe de falar mal das pessoas. Laziman li jama'atihim, estar sempre com os muçulmanos, fafal, veja lá, do que estar a lutar, a entrar no fitna, é muito melhor, conforme o conselho. Também, dentre os efeitos de revolta, as tentações, é verdade, é haver falta de paz, da tranquilidade. Tranquilidade, na subhanallah. Pessoa, na sociedade em geral. É verdade. تؤدي إلى اختلال الأمن, provoca a haver falta de quê? De tranquilidade. As pessoas vivem medrosas, onde existe fitna, e a tranquilidade é uma das misericórdias de Allah, é uma das ofertas de Allah muito importante que cada um está a precisar. Neste momento, por isso, disse, Allah disse, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Quer dizer, a tranquilidade é você ter o sustento halal. E ter o sossego, não ter medo de ninguém. Hoje estamos a viver medrosos. Ninguém vive em paz. Ninguém vive em paz. Não há tranquilidade. Hoje são problemas. E isso de quando há guerra, quando há, portanto, revoltas, quer dizer, cada país recebe muitos refugiados, né? Esses abandonos aqui para lá. Nós acompanhamos muitas das vezes pessoas a se migrarem para outros países, porque deixam seus países que não estão em paz. Só para fazer uma autoavaliação, aquilo que está acontecendo na Líbia. Líbia era um país africano de renome, é tranquilo, mas hoje em dia, subhanallah, está aí, portanto, o Iêmen, um dos países também que estava em paz.
Mas agora é um país que não está, portanto, completamente a gozar a tranquilidade e em paz. Está aí Síria ou Súria, se quiser, portanto, também são um dos países que está a enfrentar alguns problemas desde Está. e já está no Sudão. Não existe Subhanallah. Não E existe. deixando esses países ir, aqui no nosso país e nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, nós aqui em Nampula estamos a receber muitos irmãos, porque lá não há tranquilidade, não Não há há paz. tranquilidade, não há paz. Não Subhanallah. há paz. O homem não tem paz. Ele todo momento sabe que você é morto. Não tem como, não tem riqueza dele, já foi arrancado. É? Ele pessoalmente não se percebe, Exato. não sabe onde, como viver. Que viver Isso aqui tudo é o efeito das revoltas, efeito das das tentações. tentações que Allah subhanahu wa ta'ala tomou atenção, que Nabi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam tomou wasallam. atenção, derrama-se o sangue, destrui-se as riquezas, e os corações vivem mal, já deixam filhos órfãos, deixam mulheres sem marido. Quer dizer, Mas muita coisa. muitas crianças sem pai, Sem pai. quer dizer, são, portanto, órfãos, Mulheres muitas sem viúvas, portanto, mulheres sem seus maridos, maridos, não sem é? comida, pessoas. Tudo isso através dos fitanes que andam no mundo, que às vezes, quando surge um número que aconselha para ver o AMNO, essas pessoas são consideradas como pessoas que não têm qualidade. Que não tem qualidade, não tem imagem. Quer dizer, assim o Sheikh está a explicar. Existem alguns que estão contra, dizem, mas como? São esses que estão a trabalhar para o governo, são esses macheres que foram comprados pela Frelimo, são esses macheres que já não têm imane, já venderam coisa do Islã. Mas é assim que diz e recomenda o nosso Islã. Quer dizer, temos que ensinar, né? Para nos precaver, para nos afastar das tentações. Você tem que saber como se revoltar, ou revoltar-se contra aquilo que poderá te prejudicar ou de facilitar ou beneficiar. É assim que recomenda o Islã. Quer dizer, não podemos nos revoltar sem justa causa. Mas mesmo você tendo razão, né? Tens que avaliar se esta revolta irá te prejudicar ou de beneficiar. Irá criar ou espalhar tentações no seio das pessoas, dos muçulmanos ou não. Então, é para seguirmos aquilo que é a legislação divina, as recomendações dos nossos álимos, a recomendação do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não só do nosso Criador. Não, é? Não pode vir aqui por causa de fanatismo, não é? Porque muitas das vezes, Sheikh, como eu sou fanático aquele Sheikh ou aquela pessoa, e eu não tenho, quer dizer, conhecimento por causa da ignorância, então me meto naquele grupo. Estou ali a fazer a desfazer. Não estou ali, pelo menos, para tentar salvaguardar o Islã ou os muçulmanos, mas sim para manchar os muçulmanos e o Islã. Só que as pessoas podem tentar manchar os muçulmanos, o Islã nunca irão conseguir manchar, porque Allah irá preservar o din dele. O Islã não está conservado. Conservado. É verdade. Kalimatun tayyiba kashajaratin tayyiba. MashaAllah. أصلها في الأرض وفرعها أصلها ثابت في الأرض في الأرض. وفرعها في السماء. Não há quem pode vir destruir ou manchar realmente o Islã. O Islã sempre, até os próprios, muitos cafres, percebem o Islã, os mandamentos do Islã. Só por causa desses fitnas está a existir, yarhamukallah. Dentre os efeitos também que traz o fitan, as tentações, é dar oportunidade ao inimigo do Islã. O inimigo do Islã. Como assim, Sheikh? Sim, Sabendo que este é meu inimigo, tenho que dar oportunidade a ele. Quando os verdadeiros, os muçulmanos, estão preocupados em guerra, Exato. matança, um matar o outro, e as palavras não são unidas, então nesse momento os cafres, os inimigos, aproveitam a oportunidade de destruir o Islã e o muçulmano. Allah foi claro, já disse: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Não pode haver confusões entre vocês, muçulmanos. وَلَا تَنَازَعُوا. Porque vão reprovar. O inimigo terá o poder de vos dominar. Dominar e combater. É verdade. Vai acabar a vossa honra. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.
Qual é o dever do muçulmano? Qual é o dever? أن يكونوا في غاية الحذر. Os muçulmanos devem estar muito atentos com esses fitnas, com esses perigos. Eles devem estar atenciosos, terem medo, voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala. Não fazer senão aquilo que Allah ordenou. E voltar verdadeiro, não de nifaq, adorar hipocrisia. Allah, e estar longe de quem? Desses fitnas, seja ocultas como visíveis, estar muito longe. Pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que Ele, pelos seus nomes e atributos que Ele tem, Ele que não existe outro Ilah, senão Ele, Allah único, que é aquele que expandiu a sua misericórdia nesta terra e conhecimento, defenda-nos dessas fitnas, afasta-nos desses fitnas. Subhanahu wa ta'ala, Ele também defende todo o mundo, perceba o Islã, o que está a dizer, de maneira que o nosso tema é efeitos que traz o fitna, ou revoltas à luz do Islã. Islã. A revolta à luz do Islã. O Islã se permite isso ou não. Mas a verdade é isso que nós estamos a ver, que não porque as pessoas que têm a revolta em algum momento não têm razão. Pode ter razão, mas também o muçulmano deve meditar quando é que ele pode revoltar. Qual será os efeitos que vai trazer esta revolta, que realmente no historial, se formos a partir do mandato al-Abbasiyya, tudo, até o Osmania, as pessoas que tentaram revoltar pelo governo, pelas instituições, padrões, sempre saíram reprovados. Sempre eles não criaram o bem no dunya em vida, também Allahu alam como é que vai ser, porque derramou o sangue, matou pessoas, cometeu aquilo que o Islã está a proibir, todos passaram muito mal, de maneira que eu queria um pouco dar um momento. Mas já estamos na reta final, Apenas eu gostaria de pedir para deixar uma mensagem para os jovens. Hoje em dia, muitos jovens não querem ouvir, gostam de seguir coisas em si à toa, coisas de capricho, não é? Qual é a recomendação que deixa para esse jovem, ou este jovem que é muçulmano, para pelo menos seguir esta senda reta no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala? Bem, a recomendação é dizer jovem. Primeiro perceba o que é o Islã. Na sua definição e na sua locução, Islã é uma palavra que foi composta por 3 letras. 3 letras. Sin, Lam, Mim. Salima, Salama. Exato. Paz. Veja lá, é verdade. A palavra é o símbolo, é o título de falar a verdade desse Islã. O Islã é paz. E paz o que é trazer harmonia. E o Corão, o Karim, que foi revelado pelo Jibril, todo ele traz a paz. E nunca convida para praticar mal. Se nós lermos atenciosamente o Corão, estamos a apanhar todo ele em paz. E temos que perceber como perceberam os Sahabas. A tradução do Corão, como traduziram os Sahabas. Não há nenhum Sahaba que diz que tem que matar as pessoas. Tem que estar contra o Islã. Nabi alayhi salam disse: quando alguém ser eleito entre vós, deve ser ouvida a palavra dele. Deve ser o exemplar dos nossos sahabas que passaram, os nossos antepassados. Nós ouvimos quem foi aquele homem que estou a esquecer o nome dele, que colocou algarismo, número dos versículos no Corão. Era um rei, mas muito mau. Aquele ali, até quando chegou no Iraque, disse: eu vejo as cabeças estão prontas para serem cortadas. Quer dizer, ele não queria brincadeira, mas ele foi dirigente, as pessoas se pacientaram até que Allah lhe tirou naquela fase.
mas querer fazer revoltas, perceber o contrário do Islã e ser dito que vai ter emprego por causa deste irmos lutar contra o governo, não está a mandar bem, não está a fazer aquele ânimo que estão lá, são kufares e tudo. Essa é uma informação que desvia o jovem, o homem, da verdade para a falsidade. A falsidade. O Islã é luz, o Islã é paz. Senta a pena para o seu irmão, senta a pena para a sua mãe, o seu pai, senta a pena para o seu vizinho. Não enterrama sangue de ninguém. Al-mu'min akhul mu'min, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Mesmo para os kufares, Nabi sallallahu alaihi wasallam, é você lutar contra o kafir, senão aquele que estava na batalha para vir esmagar. O muçulmano se defendeu, não criou batalhas para matar. Até o Islã recomenda você conviver bem com os não muçulmanos, os vizinhos, não muçulmanos. Visitar, Nabi sallallahu alaihi wasallam visitou os não muçulmanos, até os nossos irmãos, os mashaykhs, aqueles quatro, Abu Hanifa, Imam Ahmad, eles tiveram um exemplo, representaram bem. Um dos imãs teve um vizinho, kafir, bêbado, tudo, tanto provocava o imã. Até num certo dia, este vizinho foi na cadeia, o imã foi lá pedir, porque o imã tinha influência com os líderes, foi visitar e foi solto aquele homem por causa da convivência, logo ficou muçulmano. Quer dizer, ele ficou solto por causa deste imã? Sim, senhor, ele chegou lá. O Daia tem que ter boa relação com o governo, sinceramente. Ele tem que ser colega do governo. Então, ele quando chegou lá, por que veio esse chefe de vir visitar meu vizinho? Está preso. Está preso. Chamaram, diz, você está soldo por causa deste imã, veio buscar. Aquele homem, a partir dali, ficou muçulmano. A partir daquele momento, até a sua casa toda ficou muçulmano. Então, evitemos, Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Primeira coisa, começou, tenha bom comportamento com as pessoas. Tenha boa conduta com as pessoas. Você matar a pessoa é bom comportamento? Não. Tenha boa conduta com as pessoas. Pessoas em geral. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Depois é quando te pediram você e mim fazermos salah. Aqimus salah. Atos zakah. Agora, qual é a importância de rezar, ir matar pessoas, ir roubar a riqueza de dono, falar mal das pessoas? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Exato. É tudo. Para finalizar? Alhamdulillah, sempre o fim é pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conduza para o bem, que nos afaste o mal. Amém. Esse Allah subhanahu wa ta'ala é que é o poderoso de nos defender destas fitnas, dessas tentações que está a existir no nosso seio, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos salva dessas fitnas. وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا Sheikh Amamelido Fazbe, portanto, que nos proporcionou este tema, e vai o nosso muitíssimo obrigado para si, caro telespectador, que esteve em nossa companhia aí do outro lado. Hoje falamos da revolta à luz do Islã. O nosso eminente Sheikh explicou, portanto, atentamente, com mais detalhes, para cada um de nós sair, portanto, a se controlar. Portanto, nós não podemos nos revoltar sem justa causa, e havendo causa ou motivo, nós temos que controlar os efeitos vindouros que poderão, portanto, nos beneficiar ou nos prejudicar. Podemos nos revoltar, sim, mas sem ou com justa causa. A pessoa pode se revoltar, mas não ter razão. Temos que respeitar os nossos líderes, temos que respeitar o nosso governo e temos que nos controlar para não espalhar essas tentações no seio das comunidades e não só dos muçulmanos. Por isso, acompanhe a restante programação da Hack TV, não saia daí, até uma próxima oportunidade. Esta foi a terceira edição, na companhia do nosso eminente Sheikh Amamelido Fazbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.